Pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Engenheiro Giuliano Pisserato, sou coordenador de curso de Engenharia Civil e Arquitetura e, em nome do Núcleo Salesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para que aqueles que pretendem estar em constante evolução profissional e pessoal. Trago hoje a vocês um grande amigo que a vida me trouxe, né, através do filho, né? Hoje ele se tornou um querido, eu posso chamá-lo de tio, né? O tio Yannis, vamos dizer assim. Para falar de metodologias não destrutivas na construção civil, trago com vocês o engenheiro civil Yannis Kalapodopoulos. Yannis, um abraço, é um prazer tê-lo aqui com a gente. A palavra é sua. Olá, pessoal. Meu nome é Yannis Kalapodopoulos, sou engenheiro civil e é um grande prazer poder participar do terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que começou no Brasil em 1975, quando o Programa Nacional de Saneamento, que era uma instituição federal, juntamente com o governo do Estado de São Paulo, instituíram um grande programa voltado à despoluição do rio Tietê. Esse programa foi denominado como Projeto Sanegran, e o objetivo era de fazer uma grande parte das coletas de esgoto da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo e levar esses coletores, interceptores para as estações de tratamento de esgoto. São Paulo já vivia na década de 70 e 75, até 75, um grande problema de congestionamento no centro urbano. E esse projeto Sanegran, ele, em função dos problemas de trânsito, ele projetou todas as obras de saneamento, todas as obras de coletores de esgoto, interceptores de esgotos, redes de distribuição de coleta de esgoto e tudo mais, por um processo subterrâneo que, na época, foi denominado como processo não destrutivo. Ou seja, a execução dos túneis, seriam executados túneis por um processo que não devesse destruir a superfície da rua ou do passeio, etc. E assim, conviver com os grandes problemas de congestionamento que a cidade apresentava na época. Acontece que a Sabesp não tinha ainda executado nenhuma obra com um sistema de escavação de túneis por um processo mecanizado. Os túneis construídos até então eram pelos processos tradicionais, que conhecemos como o processo mineiro, né? Escavação do túnel, que também foi introduzido no Brasil no final da década de 60, um túnel conhecido como NATM, que é o New Austrian Tunneling Method, que é um processo de escavação bastante eficiente, né? Mas que eram todos processos manuais, toda a escavação manual. Ou também existia um outro processo que ainda se utiliza, que é o Tunnel Liner Plate, né? Que é a utilização de placas metálicas no revestimento do túnel, né? E aí a Sabesp, diante dessa imposição de se realizar obras em tempos menores e um grande volume de obras que foram projetadas pelo projeto Sanegran, ela teve que se reinventar e foi até a Inglaterra buscar alguma tecnologia que pudesse fazer frente a inúmeras obras que foram projetadas. Naquela ocasião, em 1975, quando a Sabesp, quando duas empresas brasileiras foram até a Inglaterra buscar essas máquinas, estava em voga lá na Inglaterra, estava em curso na Inglaterra a despoluição do rio Tâmisa. E essa despoluição do rio Tâmisa foi o precursor de tecnologias avançadas de escavação de túneis. E tudo começou na Inglaterra, né? E eu vou falar um pouco sobre quando a primeira máquina que foi projetada para a escavação de um túnel mecanizado, né? Eu preparei aqui uma apresentação que vou fazer
colocação dele aqui na tela, para a gente acompanhar, e vai ser mais didático fazer esse tipo de apresentação. Então, eu disse que a tecnologia que não destrói é um método não destrutivo. Ele é conhecido como não destrutivo exatamente porque ele não destrói a superfície, né? Em paralelo, também é conhecido internacionalmente um outro processo de escavação de túneis, né, chamado Tunnel Bore Machine, que também é a utilização de equipamentos sofisticados, né, de escavação subterrânea. E aí eu vou voltar para dizer um pouco sobre a primeira máquina que foi utilizada para a escavação de um túnel. Essa máquina na época era um sucesso, né? Isso na década em 1828, que foi projetado e que começou a construção desse túnel por Mark Brunner. Esse túnel previa a travessia do rio Tamisa. Naquela época não existia nenhuma travessia, e essa travessia do rio Tamisa era para fazer uma travessia rodoviária, para ligar um bairro ao outro na cidade de Londres. E foi projetada uma máquina que começou a trabalhar, deu problema, houve uma instabilização de frente, o rio praticamente entrou dentro dessa máquina, morreram alguns funcionários, e o governo inglês paralisou essa obra, dizendo para Brunner, falou, olha, Brunner, você procura fazer uma outra máquina, que essa máquina não vai funcionar. E diante dessa paralisação, o Mark Brunner achou no direito de desenvolver um equipamento mais sofisticado para fazer frente a essa dificuldade que ele enfrentou, né, numa década onde não existia praticamente nenhum equipamento sofisticado, mecânico, hidráulico, qualquer que seja, né? E ele conseguiu, com muita dificuldade, conseguiu fazer uma máquina já com uma versão um pouco mais avançada, e retomou a obra em 1935, me parece, retomou a obra. E ele conseguiu concluir essa obra com muita dificuldade, fizeram uma série de inovações nessa máquina, onde existia um sistema de prateleiras para fechar a frente de escavação e evitar que o solo mole fluísse para dentro do túnel, né? Isso é um grande problema para a escavação de túneis, são solos instáveis, né? Isso é um outro capítulo que a gente vai ver. Enfim, e ele acabou conseguindo e marcou uma época muito importante na construção de túneis mecanizados. Essa máquina acabou vocacionando alguns projetistas na Inglaterra a construírem equipamentos de escavação de túneis em diâmetros menores. E na década de 70 começou um grande programa em Londres, que foi a despoluição do rio Tamisa. E nesse programa de despoluição do rio Tamisa, foi previsto também uma infinidade de obras de saneamento básico, todas elas escavadas, executadas através de pequenos túneis, de diâmetros pequenos, de 1,20 m, 1,5 m, 2 metros e até 3 metros. E foi um programa bastante ousado pelo governo inglês, que realmente o programa de despoluição do rio Tamisa, diferente aqui dos programas de despoluição dos rios brasileiros, que nós vamos falar, recebeu um vultuoso investimento financeiro, né, para poder realmente começar a ter meio e fim, né? Mas, mesmo assim, houve grandes problemas de construção dessas obras em Londres, né? Em 1970, começaram as obras de despoluição do rio Tamisa, já com algumas máquinas tidas na época de última geração, que eram máquinas que executavam os túneis destinados a coletores de esgoto ou interceptores de esgoto, mas era uma escavação toda manual. O único avanço que houve é que esses túneis eram protegidos com anéis de concreto, anéis segmentados de concreto, e isso dava um acabamento bastante importante para a obra, porque evitava de você ter que fazer um túnel, passar uma tubulação de esgoto. Esse túnel já era o próprio coletor de esgoto. E esse projeto ele foi bastante inovador. E o Brasil, quando foi
criado o programa Sanegran, recorreu a essas máquinas que estavam sendo usadas em Londres, e 2 empresas foram até lá e buscaram esses equipamentos. Eu vou falar sobre essas empresas. Mas antes eu vou dizer qual foi a razão da Sabesp fazer todo esse projeto em obra subterrânea. Em 1975, essa foto é de 1974, mas em 1975, quando foi instituído o programa Sanegran, ele levou em consideração que essas obras deveriam ser feitas todas pelo processo subterrâneo, porque São Paulo já apresentava problemas de congestionamento enormes na cidade. Imagina, naquela época, você ter que rasgar uma grande avenida, uma Avenida 9 de Julho, uma 23 de Maio, para poder fazer uma obra de saneamento. Ou seja, abrir valas, né, fazer toda a interrupção do trânsito, colocar a tubulação dentro das valas, aterrar e liberar posteriormente o trânsito. Era uma coisa impossível de se imaginar, né? E isto causou toda essa necessidade, né, da Sabesp fazer um projeto bastante ousado de todas as obras de saneamento básico, na época, serem subterrâneos pelo processo não destrutivo. E aí 2 empresas tiveram a ousadia de irem até a Inglaterra, que foi a Itesco e a construtora Passarelli, sob o apoio, evidentemente, da Sabesp, e buscarem os primeiros equipamentos, os shields, denominados shields, mecanizados com diâmetro que foi projetado no projeto Sanegran, diâmetro de 1,20 m. Né? Então, essa tecnologia que eu vou abordar daqui para frente é uma tecnologia que nasce, portanto, no Brasil em 1974, né, denominada hoje como método não destrutivo, ou construção de mini-túneis pelo processo não destrutivo, sobretudo na área de saneamento básico, drenagem, travessia sobre rodovias, rios, etc. Né? Essa máquina foi a primeira máquina concebida na Inglaterra, em 1965, quando começou a se utilizar nas obras do projeto de despoluição do rio Tâmisa. Você vê uma máquina de frente totalmente aberta, era um cilindro metálico. Nesse cilindro metálico haviam alguns cilindros hidráulicos, alguns pistões hidráulicos, que faziam a propulsão da máquina contra o solo. Ele apoiava nos anéis segmentados que ele mesmo montava e fazia a propulsão da couraça, avançava a couraça contra o solo através desses pistões hidráulicos. Toda essa operação que eram feitas nesse equipamento eram operações manuais. Não existia ainda nenhuma mecanização de um equipamento mais sofisticado como vamos ver hoje. Imagina, uma seção de 1,20 m, um trabalhador entrar numa máquina dessa, fazer a escavação, fazer a montagem dos anéis. Era uma condição extremamente insalubre para os trabalhadores. E olha que isso foi utilizado no Brasil durante muitos anos. A partir de 1075 até o final da década de 90, todo o processo de escavação de mini-túneis ou de túneis pequenos aqui no Brasil eram feitos assim, com escavação praticamente manual. Vou mostrar aqui uma foto bastante interessante, onde você vai ver um trabalhador, né? Talvez essa seja a primeira foto, primeiro registro de um trabalhador fazendo a escavação de um túnel de 1,20 m nas condições insalubres, como eu relatei. O calor era infernal dentro desse túnel. Nem sistema de insuflamento de ar, na época, era muito utilizado, porque começavam, a partir de 1975, os primeiros insufladores destinados a obras de túneis. Existia um insuflador que nós improvisamos na época, que era uma turbina, e essa turbina levava o ar até a frente de escavação através de uma tubulação de PVC, mas era uma turbina extremamente barulhenta e aquilo incomodava muito o trabalhador, né? Era uma coisa absurda. Essa obra é um registro da primeira obra no Brasil onde se utilizou o método não destrutivo. É um coletor de esgoto, um coletor tronco de esgoto ao longo da Avenida Rebouças.
da Sabesp, né? Essa obra teve 3.500 metros de extensão e foi um marco muito importante para a engenharia tuneleira no Brasil. Foi a partir dessa obra que começou a se inovar em tecnologias, não só tecnologia de escavação de túnel, mas de todo o entorno do túnel, tratamento do solo, de estabilização do solo, porque você fazer a escavação de um túnel, ele requer uma série de cuidados quando você enfrenta solos muito moles, né? E isso sempre foi um grande desafio para a engenharia tuneleira, conviver com solos instáveis, né? Nesse caso, o solo apresenta estável, é uma argila, portanto, o trabalhador tinha condição de fazer toda a escavação na seção plena de 1,20 m, né? A seção plena de escavação era em torno de 1,40 m, 1,42 m, porque ele tinha um vazio anelar onde dava espaço para você fazer a montagem do anel segmentado ou do revestimento, né? Esse trabalhador, na época, os trabalhadores eram selecionados pela sua estatura, né? Tinha que ser estatura mediana, com um corpo bastante forte, né, para poder fazer frente a essa dificuldade de se trabalhar dentro dessas condições, né? Antes da década de 70, já existiam processos de escavação de túneis, né, que nós conhecemos e foram consagrados também. Antes da década de 70, já existia o túnel mineiro, que até hoje são utilizados em algumas condições, né? Que é aquele túnel tradicional, onde você faz a escavação do arcabouço, faz a proteção através de madeira, de estruturas metálicas, né? E, inclusive, esses túneis mineiros são utilizados até para fazerem túneis para fuga de pessoas em presídio, aquele negócio todo, né? São aqueles túneis bem primitivos, quando o solo permite, evidentemente. E o NATM, que foi um grande avanço na tecnologia de túneis, de túneis de grandes diâmetros, sobretudo túneis metroviários, que foi projetado em 1957 pelo professor Rabisevski, que foi um grande estimulador de tecnologias tuneleiras, né? Ele foi uma pessoa que previu um sistema de projeto que nós não conhecíamos até então, o professor dessa criação do NATM, né? Nós imaginávamos que o túnel tinha uma interferência somente da abóbada superior, né? Que todas as tensões de deformações do maciço surgiam a partir da sua abóbada. E o Rabisevski disse o seguinte: olha, grande parte dos esforços nascem da soleira do túnel. E aí ele projetou um sistema de anteparo do túnel, que nós chamamos de invert provisório, ou IND definitivo, que nada mais é do que uma laje projetada no solo, né, que faz a sustentação, evidentemente, de todas as tensões que atuam sobre o túnel. E, ao mesmo tempo, já existia também o túnel com uso de chapas corrugadas, que é o Tunnel Liner Plate, ou túnel tipo ARM, que é muito comum ainda nos dias de hoje. É um túnel extremamente lento, né, porque toda a escavação é manual, e o revestimento, a colocação dessas chapas é um sistema também bastante demorado. Para você ter uma ideia de avanço desses túneis, ou NATM, túnel ármico ou túnel mineiro, nas dimensões de um mini túnel, por exemplo, de 1,5 m, de 2 metros, o avanço diário é em torno de 1 metro, 1,5 m, 2 metros no máximo, né? Ao passo que a gente vai ver a tecnologia atual, que o avanço é infinito, é uma coisa assim assustadora, absurdamente grande em comparação a esses túneis tradicionais. Após a década de 70, né, os túneis que eram executados até então se mantêm esses 3 túneis, né, sempre existem ainda algumas obras que fazem
a utilização desses processos construtivos, né? Mas começou em 75, quando, como eu mostrei aquela máquina arcaica, que é de frente aberta, o shield de frente aberta, que era escavação totalmente manual e anéis segmentados. Depois de um certo tempo, a própria empresa que trouxe esses equipamentos aqui para o Brasil, ela começou a desenvolver um equipamento mais sofisticado e onde a escavação era mecanizada. Existia um sistema de rotor na frente da máquina e esse rotor ia fazendo a rotação e essa rotação escavava o solo. Era jogado isso dentro de uma caçamba e essa caçamba era transportada para fora através de vagonetas metálicas. Essas vagonetas até eram elétricas, mecanizadas, né? Você conectava uma vagoneta numa caçamba de material e retirava esse material para fora do túnel, né? Essa máquina de frente de escavação mecanizada, ele tinha um sistema de frente fechada, onde ele parcializava a escavação. Quando o solo era muito mole, ele fechava as janelas, e quando o solo era muito duro, ele abria as janelas. E quando ele abria a janela, evidentemente, a produção aumentava, a produtividade aumentava em função da janela estar fechada, né? Depois de um certo tempo, avançou um pouco mais essa tecnologia do anel segmentado e deu espaço para um processo que é o processo utilizado nos dias de hoje. Mas por que houve essa evolução, essa necessária evolução? Os anéis segmentados, eles apresentaram muitos problemas de infiltração e de trincas, em função da sua própria característica mecânica. Isso aconteceu em Londres e aconteceu aqui no Brasil também. E houve alguns túneis que foram construídos pelo projeto Sanegran, isso na década de 80, na década de 90, onde você entrava no túnel, era um verdadeiro chuveiro que tinha dentro do coletor, porque o sistema de anel ele não vedava hermeticamente como é o processo atual. Ele vedava, entre aspas, uma boa parte da água do lençol freático, mas ele não vedava totalmente. E isso começou a trazer alguns problemas também de estabilidade do sistema de anel segmentado. Essas microfissuras que foram causadas pela montagem mecânica dos anéis, ela provocava a percolação de água, e essa água sempre trazia partículas de areia para dentro do túnel. E isso começou a causar, evidentemente, recalques superficiais de grande significância. E a Sabesp, num determinado momento, ela chegou e disse o seguinte: olha, a partir de hoje, nós não aceitamos mais, em nossas obras de saneamento básico, a utilização de anéis segmentados. Nós vamos ter que partir para uma outra tecnologia, porque ela já conhecia, naquela ocasião, uma outra tecnologia, e nós já havíamos construído algumas obras com essa tecnologia, que era a cravação hidráulica de tubos de concreto. Essa cravação hidráulica de tubos de concreto, ela substituiu praticamente o anel segmentado. E as primeiras obras que foram construídas com essa tecnologia de cravação hidráulica de tubos ainda utilizavam as máquinas de frente aberta ou de frente parcializada, mas não eram máquinas que hoje nós utilizamos, que são as máquinas pressurizadas. Depois do final da década de 90, que começou a entrar no Brasil as primeiras máquinas pressurizadas, os shields pressurizados, que foi uma revolução praticamente na tecnologia de construção de túneis de pequenos diâmetros. Eu estou aqui só retrocedendo para mostrar praticamente o que era o túnel mineiro, né? Esse aqui é um túnel ármico, o túnel liner plate, que é a escavação manual com a montagem de chapas corrugadas. É um processo extremamente
assim, manual, né? Tudo é manual, a colocação da chapa é manual, a escavação é manual, o transporte do material para fora é manual, e isso já não se usa mais em obras de saneamento em todo o mundo. Mas foi um momento, foi um marco na história das obras de túneis no país e no mundo todo. Isso aí é uma tecnologia que não foi só usada no Brasil, foi usada em todo o mundo até a década de 2000, vamos dizer assim, até o ano de 2000. E a partir do ano de 2000 que começou realmente a introdução de tecnologias mais avançadas. Aqui é um túnel também que eu falo antes da década de 70, que é um túnel NATM, né? Um túnel de pequeno diâmetro, uma obra de saneamento, uma obra de esgoto. Esse aqui é uma fotografia de um túnel de esgoto da Sabesp, o IT7, que é um interceptor de esgoto, que foi até recentemente inaugurado. E o processo NATM era um processo extremamente também demorado, né? Visto o processo que nós vamos mostrar, a tecnologia atual. Você tinha que fazer toda a escavação, colocar a tela de proteção, que é o revestimento do túnel, fazer a aplicação do concreto projetado. Nesse concreto projetado, você tinha que ter o cuidado de colocar, evidentemente, no concreto um acelerador de pega, é um túnel com uma insalubridade muito grande, porque o operador acaba exposto à respiração de um material em suspensão proveniente do cimento. Isso é danoso à saúde do trabalhador, mas ainda até hoje se usa esse sistema de revestimento de túnel, o NATM. E esse processo aqui é o processo do anel, a tecnologia do anel segmentado, que foi a última tecnologia utilizada na escavação mecanizada. Essa fotografia do operador, veja, era tudo tripulado, não tinha como você fazer diferente, o operador ficava em condição praticamente de sacrifício, né? Para poder operar a máquina, retirar o material, fazer o avanço, e a fotografia ao lado são os anéis, são os segmentos que formavam um anel. Nesse caso aqui são 3 anéis, 3 segmentos por anel, depois houve uma evolução de passar 4 segmentos por anel, de um sistema de encunhamento, e esse sistema de encunhamento acabou trazendo grandes problemas e foi talvez o precursor do desastre da utilização de anel segmentado em obras de túnel no Brasil, que foi ele que causou os grandes problemas de fissuras, de trincas na obra, né? E onde a Sabesp se viu na obrigação de mudar totalmente essa tecnologia e utilizar uma tecnologia mais moderna, que é a tecnologia que nós vamos abordar daqui para frente, que é a tecnologia denominada como Pipe Jack System, ou Pipe Jacking, que é a cravação hidráulica de tubos de concreto. Essa cravação hidráulica de tubos de concreto, ela substitui ou substituiu os anéis segmentados. Não se usa mais, no mundo todo, anel segmentado para pequenos diâmetros, para túneis de saneamento básico. O anel segmentado existe ainda para grandes túneis, como túneis metroviários. Não tem como você fazer a cravação de um tubo hermético, um tubo monolítico, numa obra metroviária que tem um diâmetro de 9 metros de diâmetro ou 12 metros de diâmetro. É impossível de você fazer uma peça monolítica e cravar. Mas hoje a tecnologia de anel segmentado é muito mais avançada. Existem sistemas de vedação que acaba transformando todo esse conjunto de anéis, que é aquilo como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça, e com uma percolação zero de água do lençol freático. Não existe infiltração nos túneis de grandes diâmetros. É uma tecnologia extremamente eficiente. Nós não vamos aqui falar sobre túneis metroviários, mas numa próxima oportunidade é um tema bastante fascinante falar sobre o avanço dos túneis metroviários, que começou também na década de 40, 50, né, primeiras obras de metrô no mundo todo, né? E no Brasil, hoje, o Brasil detém uma tecnologia extremamente avançada, né? E essa tecnologia do Pipe Jack, que é a cravação
hidráulico de tubos é a que hoje é utilizada no mundo todo. E é um sistema bastante eficiente, muito rápido. Você imagina, você coloca 4, 5 tubos por dia numa única frente, e cada tubo desse tem 2,5 metros, são 10, 12, 15 metros de avanço por dia. Todos vocês já devem ter visto aqui em São Paulo alguns lugares, alguns poços, né, com alguns tubos ao lado. Aquilo é um sistema pipe jack. Você não está vendo o túnel, você está vendo o poço operacional, onde você desce os tubos e lá embaixo tem todo o sistema de cravação, o equipamento cravador, com toda a tecnologia de entorno também, de acompanhamento do direcionamento, através de raio laser. Mas hoje esses túneis são não tripulados e são todos executados através de uma central de monitoramento do sistema, né? Ele anda embaixo, não tem ninguém acompanhando, e toda a sua produção e toda a sua propulsão é feita através de uma cabine de controle. Aqui eu vou ter um filmezinho bastante interessante, onde eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de pipe jacking, como que funciona o sistema pipe jacking. Eu vou abaixar o som aqui. Isso. Aqui é um poço de ataque do pipe jacking, tem um sistema de cravação, que são esses cilindros hidráulicos, e os tubos, um conectado ao outro. E um tubo ao outro, ele é hermético, tem um anel de vedação que transforma essa vedação total. Essa é uma máquina EPB, que é uma máquina slurry machine, que a gente chama, que é pressurizada, pressuriza lama na frente, e essa escavação vai sendo feita retirando o material através de uma tubulação com lama bentonítica, e esse material é transformado em fluido e é levado até o poço de operação. Esse sistema ele alcança numa única linha extensões bastante significativas, 400, 500 metros, 800 metros, até 1.000 metros. E existem estações intermediárias. Aqui você vê a colocação do tubo, a cravação do tubo, e aqui eu vou fazer uma pausa nesse momento para mostrar o que é muito importante no sistema pipe jacking. Você está vendo aí todos os tubos sendo empurrados, e foi dotado nesse trecho um sistema bastante interessante, que é isso aqui. É uma estação intermediária. Quando a extensão do túnel é bastante significativa, entre um tubo e outro, coloca um conjunto de cilindros hidráulicos, onde esse conjunto de cilindro hidráulico vai fazer o mesmo papel da cravadora que está lá no posto de serviço. Ele é empurrado junto com os tubos, fechados, evidentemente. Quando chega em um determinado ponto, ele expande e empurra todos os tubos que estão à sua frente. Isso é um sistema de funcionamento peristáltico, né, como se fosse o intestino humano, né? Ele vai empurrando os tubos, os segmentos de tubos para frente, porque o atrito lateral não possibilita que a cravadora que está mobilizada lá no posto de operação empurre todos os tubos até o seu ponto final. Imagina você fazer um tramo de 1.000 metros de extensão, a cravadora ela deveria ter um sistema tão grande de cilindros hidráulicos para poder suportar toda essa carga de tubos, mais o atrito lateral provocado pelo solo, mais o peso próprio do tubo e mais o peso próprio da máquina. É impossível de se fazer um túnel com mais de 1.000 metros de um único avanço, com um único equipamento. Então, são dotados a cada 200, 250 metros, isso depende muito da geologia do solo, né?
são dotados essas estações intermediárias de avanço do pipe jack. É muito interessante isso. E aí ele avança, fecha, avança novamente, e aí você vai alimentando os tubos na parte traseira. E aqui terminou o vídeo, né, só para mostrar como que funciona o pipe jack, que é a cravação hidráulica de tubos, né? E hoje o mundo todo detém essa tecnologia, porque é a tecnologia mais eficiente, mais segura, porque ela é não tripulada, não há necessidade de ter um operador ou de ter qualquer funcionário, qualquer trabalhador no interior do túnel. Todo o sistema de operação do túnel, do avanço da máquina e da execução propriamente do túnel é feito remotamente. Você só vai acessar o túnel quando ele chegar no outro extremo da sua linha, onde vai ter um posto de serviço, você vai retirar a máquina e o túnel estará livre para você acessar, tirar a tubulação operacional, que tem tubos de lama, tubos de ar, sistema elétrico, aí você limpa tudo aquilo lá e aquele túnel já é o coletor ou o interceptor ou o próprio emissário de saneamento básico, né? O emissário de esgoto. Essa obra é uma obra que foi realizada há 10 anos atrás, na cidade de Santos, foi o emissário submarino que a Sabesp realizou. Uma obra muito interessante, 800 metros, e onde a máquina chegou no seu ponto final, depois um navio especial projetado para isso vai lá e retira o shield. Depois é conectado nele todo o sistema defletor de esgoto, né, dissipador de esgoto, e aí funciona o emissário submarino de esgoto. Aqui é uma máquina já de última geração, é essa máquina que vocês viram no vídeo. Essa é uma máquina de 2 metros de diâmetro, é uma máquina EPB. Essa máquina EPB significa Earth Pressure Balance, é um sistema de injeção de bentonita balanceada, ou seja, para estabilizar a frente de escavação, você injeta a bentonita através de uma tubulação, que vocês viram no próprio sistema de pipe jack, tem uma tubulação que desce para dentro do túnel e acompanha a máquina, que é a tubulação de bentonita, tem uma central de lama bentonítica, essa lama bentonítica é reciclada, é injetado a lama bentonítica na frente, além dela estabilizar a frente contra o rompimento da estrutura ou a instabilidade da estrutura do solo, né? Essa lama serve também para transformar o sólido, o meio de escavação, num meio pastoso. Ele mistura a lama com o solo, com a terra, né? Aquilo vira uma lama pastosa e esse material é retirado para fora pelo posto de serviço. E esse material misturado terra e lama vai para uma central de reciclagem, onde essa central de reciclagem faz a separação da lama bentonítica com o solo escavado, o solo é descartado, evidentemente, e a lama é reutilizada no sistema de pressurização de lama. É uma máquina fabricada na Alemanha pela Harenknecht, é uma máquina de última geração, e essa máquina é utilizada atualmente, de pipe jack. Você vê uma máquina totalmente mecanizada, diferente daquelas primeiras máquinas que nós vimos aí no início da década de 70, né? A engenharia tuneleira no Brasil, ela sofreu um avanço muito importante até a década de 2000, até o ano de 2010. Depois, por problemas econômicos, esses programas foram paralisados e infelizmente, né, a engenharia nacional ficou durante muitos anos sem fazer grandes obras de túneis, né? Agora que, com esse marco regulatório do saneamento, nós prevemos bastantes obras de saneamento básico, coletores, interceptores, e o Brasil está preparado para fazer frente a esse conjunto de obras
que será executado a partir agora dos próximos anos, né? Prevê-se aí uma utilização enorme de obras subterrâneas, né? Não só aqui nas grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, como nas outras cidades do interior. Então, o Brasil está se preparando hoje para enfrentar esse novo desafio. Como eu comentei, esse sistema ele é todo não tripulado. A navegação dessas máquinas são feitas através de uma cabine de operação, onde tem um operador e ele tem lá alguns monitores que ele tem um sistema de visualização, uma visualização geral da obra. Ele tem uma câmera na frente da máquina, tem uma câmera dentro do túnel, tem uma câmera fora da máquina, e isso dá as informações necessárias para o operador. E a propulsão, o avanço dessa máquina é feita toda ela através dessa cabine de operação. Então, imaginam vocês, né, a segurança dessas obras de pipe jack que hoje existem, né? Você não tem mais aquela necessidade de arrumar o trabalhador parrudo, né, de estatura mediana, para poder trabalhar dentro dos túneis, né? Hoje é um sistema muito seguro, é um sistema que há anos que a gente não se vê, não se presencia acidentes de grande monta em obras subterrâneas, nem em obras metrô, porque isso é tudo mecanizado, tudo automatizado e tudo robotizado, né? É um negócio extraordinário, essa tecnologia é muito bacana. Aqui é um posto de ataque do sistema pipe jack, um shaft, né, onde mostra a descida da máquina, né? Aqui são os tubos que são utilizados no sistema pipe jack. Existe um anel metálico, onde recebe um ringue, uma espécie de um anel de polipropileno, né, de neoprene também, e que transforma o conduto praticamente hermético. Ele fica vedado à percolação de água, à infiltração de água, totalmente impermeável, né? Aqui já é uma vista de um sistema do pipe jack. Você vê aqui a estação intermediária, né, que nós vimos naquele vídeo, e essa estação intermediária é em função da sua extensão, né, e que funciona maravilhosamente bem. E, enfim, né, eu acho que essa tecnologia, tive que fazer um resumo muito grande, porque ela é muito abrangente, muito extensa, mas numa próxima oportunidade a gente vai falar com maiores detalhes, né? Aqui é uma outra imagem do túnel pipe jacking, né? Também foi um coletor da Sabesp, realizado recentemente. E agora eu vou falar um pouco sobre tudo isso que eu disse, está compilado num livro que eu lancei recentemente, sobre o método não destrutivo na engenharia brasileira. Ele fala sobre a origem do método não destrutivo, a história dos túneis no Brasil, a história dos túneis internacionais, alguns aspectos de tecnologia de entorno do túnel, rebaixamento do lençol, injeções de estabilização, e também a história das empresas que escreveram uma página na história de obras de túneis. As empresas brasileiras que começaram com vocação para obras de túneis. Eu falo um pouco sobre essas empresas, falo um pouco também sobre a minha passagem na engenharia brasileira, no setor de obras subterrâneas, né? Falo um pouco sobre a história de como que eu comecei. Eu acho que é um legado muito interessante para todos aqueles que estão começando na engenharia. E, recentemente, nós participamos de um congresso muito interessante em Atenas, na Grécia, que é o maior congresso internacional de túneis que acontece a cada ano, e esse ano de 2023 foi realizado na cidade de Atenas. E o grupo brasileiro foi bastante interessante, professor Tarcísio Celestino, e professor André Assis, que são referências mundiais em obras de túneis, e os colegas também que foram juntos, pessoal do Comitê Brasileiro de Túneis, pessoal do IPT,
pessoal da engenharia tuneleira, de empresas particulares, empresas privadas, e foi um momento de grande de descontração. E lá eu lancei o livro, e foi o professor Assis, até segurando o livro, foi muito interessante que alguns colegas gregos, né, que eu dei o livro para eles, embora esteja escrito em português, né, mas eles viram o trabalho que a gente realizou aqui no Brasil sobre túneis. E o meu próximo desafio agora é traduzir esse livro para o inglês e divulgar esse livro da engenharia mundial, falando sobre a história do túnel brasileiro, a história sobretudo, da origem, do surgimento dos túneis mecanizados no Brasil. E é isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos. Deixo aqui o meu muito obrigado. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Juliano Pincerato, o qual foi o responsável por esse convite, e espero encontrá-los numa próxima oportunidade e me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo apoio. Eu queria, né, em nome do Salesiano, agradecer muito a sua participação, né? Tenho certeza que esse momento será de grande valia para os participantes e vai agregar muito às suas vidas, tanto no profissional como no pessoal. Em nome da nossa instituição, do nosso diretor-geral, Padre Erundito Mandaré, do nosso pró-reitor acadêmico, professor André Ornelas, eu queria agradecer ao engenheiro Yannis pelos conhecimentos passados ao longo dessa palestra brilhante, né? E me sentir lisonjeado, né, por tê-lo disseminando os seus conhecimentos. Um abraço, muito obrigado, fica com Deus. Até mais, tchau, tchau.